Vamos falar agora de bastidores da política, articulações para as eleições de 2026. Deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro se colocou à disposição para disputar a presidência da República nas eleições do próximo ano. Em uma entrevista concedida à revista Veja, o conservador afirmou que topa participar do pleito se for escolhido como sucessor de seu pai, Jair Bolsonaro. O parlamentar também avaliou a possibilidade de Michele Bolsonaro ser o nome da oposição, afirmando que ela tem fortes ligações com as mulheres e também com os evangélicos. Já Tarcísio foi elogiado por Eduardo e descrito como um excelente gestor, mas que estaria inclinado à reeleição em São Paulo. Começar essa com o Cristiano Beraldo, as leituras e as interpretações que a gente deve fazer com essa manifestação de Eduardo Bolsonaro, está nos Estados Unidos, deputado licenciado, se colocando à disposição para disputar o pleito. Não foi de graça. Não, mas tem um elemento que já era sabido, que se o pai, Jair Bolsonaro, determinasse que, na circunstância que eles vivem, sobretudo com essas pendências jurídicas, o ideal fosse que Eduardo Bolsonaro concorresse, ele aceitaria, né? Não há dúvida quanto a isso. Eduardo Bolsonaro, ao que consta, tem uma eleição certa para o Senado em São Paulo, mas, obviamente, por carregar o nome de Jair Bolsonaro, o sobrenome Bolsonaro, seria também um player muito relevante nas eleições. Resta saber se a sua indicação seria suficiente para conter a candidatura de outros nomes de direita que sonham em ter o apoio de Jair Bolsonaro para se candidatarem, como Ratinho Júnior, Ronaldo Caiado, e Romeu Zema, enfim. Talvez esse movimento tire desse jogo presidencial Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, que inclusive prestou depoimento hoje no caso de Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. Agora, para Eduardo Bolsonaro, é um movimento do ponto de vista pessoal que traz uma dose de risco. Ele vem se colocando como interlocutor de uma série de pessoas que estão sofrendo sanções por parte do Supremo Tribunal Federal, e ele está nos Estados Unidos dizendo que o seu papel ali é movimentar o governo norte-americano para que o governo norte-americano reaja aos abusos que estão sendo cometidos no Brasil. E, recentemente, houve um movimento contra Eduardo Bolsonaro, que inclusive traz o seu pai para esse problema, porque uma vez que Eduardo Bolsonaro se coloca na posição de estar nos Estados Unidos atentando contra a soberania brasileira, e Jair Bolsonaro declara que está usando o dinheiro que recebeu de Pix dos seus apoiadores para financiar Eduardo Bolsonaro nessa jornada, ele se coloca dentro de mais um problema. Então, a situação de Eduardo Bolsonaro e Jair Bolsonaro não é uma situação tranquila. Esta declaração, para que ela se confirme como uma candidatura efetiva, ela precisará passar por várias etapas, vários ajustes, para que a reação do judiciário contra Eduardo Bolsonaro não se torne ainda mais pesada, ainda mais difícil. E eu tenho certeza que ele zela muito pela convivência com as suas filhas, que ele agora vive com elas nos Estados Unidos. Parece que há uma mudança de discurso, principalmente no entorno de Jair Bolsonaro. Antes falava assim, primeira opção, Bolsonaro, segunda opção, Bolsonaro, terceira opção, Bolsonaro. Não se admitia um outro nome. Agora, parece que já há pelo menos cogitações. Rápida parada, voltaremos em 1 minuto e 20 com mais análises e a sua participação é importante, hein? Até já. Retomando as análises com os nossos comentaristas, falávamos sobre uma entrevista concedida por Eduardo Bolsonaro, deputado federal licenciado, está há algumas semanas nos Estados Unidos, mas ele diz que toparia disputar a presidência da República caso essa missão seja dada pelo pai dele, Jair Bolsonaro. Trazer a análise do Luiz Felipe Dávila em relação a essa entrevista, a sinalização de Eduardo Bolsonaro, o que pode representar, caso isso se confirme, um racha na direita, dois flancos seriam abertos a partir daí, Dávila? Qual é a análise que é preciso ser feita?
Canhoto, tem 3 cenários, um muito improvável e 2 prováveis. O improvável é o sonho do presidente Jair Bolsonaro, em que ele vai recuperar os direitos políticos e vai ser candidato. Esse é o improvável, mas é um cenário que ele continua alimentando. Os 2 outros cenários é o seguinte: um é uma direita com candidaturas pulverizadas. Aí nós vamos ter, aí, como bem lembrou o Beraldo, Ratinho Júnior, Caiado, Zema e Eduardo Bolsonaro ou Michele Bolsonaro, quem é que seja. O outro cenário é Tarcísio de Freitas ser o único candidato da direita. Aí vai precisar da união total e o aval de Jair Bolsonaro para que esse cenário aconteça. O fato é que nós não sabemos qual é o cenário, mas uma coisa nós sabemos, que a direita está trabalhando para ter maioria absoluta no Senado. Esta, sim, é a eleição mais importante para a direita, tomar o controle do Senado. Por quê? Se for o cenário de candidatura fragmentada ou candidatura única, o fato é que a direita tem toda a chance do mundo de vencer a eleição, porque o legado desse governo é uma tragédia para o brasileiro. Você, Mota, a possibilidade de Eduardo Bolsonaro ser o candidato do PL ou da direita com o aval de Jair Bolsonaro. Suas reflexões a respeito dessa notícia. O candidato da direita nas eleições do ano que vem vai ser decidido por Jair Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro certamente é o nome a ser considerado, como também é o nome da ex-primeira-dama, Michele, que, pelo que nós sabemos, vem sendo discutido. Isso, é claro, se Jair Bolsonaro não pudesse candidatar e se Tarcísio de Freitas decidir concorrer à reeleição ao governo de São Paulo. Eduardo Bolsonaro é um deputado engajado que vem há muito tempo se preparando para exercer uma posição de liderança na política. Eu participei de 2 eventos do CEPAC, uma conferência conservadora, organizados por ele. Foram eventos de altíssimo nível. Eu acho que eu talvez nunca tenha participado de um evento tão bem estruturado e organizado. Em um desses eventos estava um argentino chamado Javier Milei, que naquela época era só um cara baixinho com um penteado diferente. E eu testemunhei o Eduardo Bolsonaro conduzindo debates e diálogos em alto nível, em espanhol e inglês. O deputado Bolsonaro, é evidente, além de tudo, carrega um sobrenome extremamente relevante no momento atual. Pois é, Milei, o homem de Trump na Argentina, seria Eduardo Bolsonaro, o homem de Trump aqui no Brasil. Enfim, reflexões para um próximo programa. Mas, Beraldo, tem a sinalização do desembarque de muitas figuras de partidos do Centrão do governo. Claro que muitos miram 26, mas observam já um problema em continuar no governo. Será um desembarque geral do governo federal? Rapidamente, 30 segundos, Beraldo. O Centrão, que reúne os grandes partidos do Brasil, grande em termos numerosos, eles são de um pragmatismo impressionante. Eles vão ficar na canoa do governo até o último minuto que eles possam sugar tudo o que podem e depois eles desembarcam, porque eles sabem que estar do lado desse governo na campanha de 26 será uma tragédia. Pois é, tempo praticamente estourado. 2 frases, Dávila, só para fechar em relação ao possível desembarque dessas figuras. O Centrão já deu aviso prévio para o governo, desembarca até o final do ano.